Então, rapaziada, boa tarde. E aí, tá tudo bem? Vamos falar bastante hoje de Copa do Brasil. Como será que a Votuporanguense está se preparando para essa rodada da Copa Paulista? E você vai saber também sobre a classificação parcial dos jogos regionais. Então, fique ligado aqui no SBT Esporte, que está começando agora. Conto com você na participação. Importante a sua opinião aqui. Você sabe, nosso SBT Zap está liberado para você. 189-91437891. Deixa eu dar aqui o meu boa tarde para Caio Esteves e Mário Bros. Bom, Hernandes, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Marão. Tudo certinho? Mais tudo ou menos. tranquilo? Tudo certo. Rapaz, que rodada. A gente fala assim, amanhã a gente traz os gols para vocês. Rodadinha sem gol nenhum, né? É uma rodada que a gente tem que começar a pensar se realmente só realmente os jogadores têm que se profissionalizar, né, Hernandes? A gente tem que começar a parar para analisar se realmente os árbitros de futebol, eles têm que abandonar a profissão que eles têm, a primária, né, que é professor de educação física, bancário, e pensar em ser só árbitro de futebol, porque tá complicando, porque os caras ganham rios de dinheiro, um monte de preparação, times prejudicados por árbitros incompetentes, mal preparados. Vergonhoso o que está acontecendo. Você está falando aí do jogo do Flamengo, né? Mas aí também tem um milagre, né? Não é que Jesus lá, levaram 4 gols, Jesus fez milagre. Só do Flamengo só um que valeu, rapaz. Só um que valeu. Mas vamos lá, vamos falar de gols. Vamos falar de gols. A gente esperava um pouco mais, a rodada prometia muito mais, mas não deu. É o que tem, gente. Vamos lá, roda. No primeiro jogo da noite, Grêmio e Bahia fizeram o duelo de tricolores. O Imortal abriu o placar. Everton recebeu na frente e o goleiro Douglas fez pênalti. Cebolinha foi para a cobrança e não desperdiçou. Bola de um lado, goleiro do outro. O gol de empate saiu no segundo tempo. Arthur cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e Gilberto marcou para a equipe baiana. Fim de jogo, 1-1. O Palmeiras foi o único vencedor da noite. O gol saiu no primeiro tempo. Bruno Henrique cruzou no primeiro pau e Zé Rafael desviou de cabeça. Fim de jogo, Palmeiras 1-0. No confronto de rubro-negros, o gol do Atlético Paranaense saiu de uma jogada de escanteio. Arão não cortou, Léo Pereira aproveitou e mandou para a rede. O gol de empate saiu dos pés de Gabigol. René bateu lateral rapidamente. O camisa 9 girou com o zagueiro, saiu de frente com o goleiro e tocou por cobertura para marcar. Fim de jogo, 1-1. Tá aí os gols, agora só dizendo que quando a coisa tá boa mesmo, né? Você viu o Cebolinha? Sofre o pênalti, vai lá, bate, não tá nem aí, fez o gol dele e tal. E o Gabigol, que saudade de você. Você faz uma falta lá no time do Peixe, rapaz, ó, só um toquezinho. Mas vamos ver quem ganhou, só o Palmeiras. Então o que nós vamos ouvir? Só o Filipão? Palmeiras. Vamos ver o Filipão, o que ele fala dessa vitória do Palmeiras, 1-0. Não, se nós tivéssemos tido mais qualidade na hora final, no passe final, na escolha final, quem sabe poderíamos ter feito mais um gol. Mas eu acho que jogar com o Internacional é sempre muito difícil, muito equilibrado. Não é o Palmeiras ganhou, mas não passou. O Internacional vai jogar igual ou bem melhor lá no seu estádio. Nós também temos a condição de jogar bem de novo. E são 180 minutos que nós, pelo menos, saímos em vantagem nesse início, mas que respeitamos muito o Internacional por tudo, pelos seus jogadores, pela torcida, pelo técnico, pelo Dair, porque é uma equipe muito bem montada. Bem moderado, bem moderado. O seu Filipão não falou. Não, bem tranquilo, tá, né? Bem tranquilo. Ganhou o jogo, né? Na dele, ganhou o jogo 1-0. Tá bom demais, né? Pro Palmeiras, que agora tem... É o único também que tem um pouquinho mais de chance agora do jogo de volta. Para os outros dois, tudo empatado. Tem uma gordurinha ali, né? O que você achou dessa rodada, cara? Então, Hernandes, primeiro do jogo do Palmeiras, eu achei que o Palmeiras, em alguns momentos do jogo, ele foi melhor. O Palmeiras conseguiu impor mais o jogo. Acho que controlou o meio campo ali, as ações. Mas, no geral, achei o jogo
jogo fraco também. Esperava mais de Palmeiras e Inter. Achei que o Inter também não conseguiu se organizar. O Guerreiro ficou escondido na zaga do Palmeiras. Aí também tem mérito o Palmeiras, mas o Guerreiro acho que ficou devendo bastante. Depois saiu falando que a arbitragem que tinha influenciado. Eu acho que a arbitragem também foi mal no jogo, mas não influenciou no resultado desse jogo específico. Então, acho que assim, o Palmeiras consegue uma gordurinha boa para jogar no Beira-Rio, mas em determinado momento do jogo você percebia que o Inter mesmo estava querendo que o jogo acabasse 1-0, porque o Inter acredita muito no Beira-Rio, né? Já fez muitas viradas no Beira-Rio, joga muito bem, sempre ataca muito no Beira-Rio, então eu acho que estava contando com isso. E para o Palmeiras eu acho que também foi uma vitória muito boa. O Palmeiras tem uma defesa muito, muito boa, então também acredito no seu poder defensivo para o Beira-Rio, né? No geral, Flamengo, Grêmio e Bahia, a gente falou ontem aqui que o Bahia poderia surpreender e empatou, né? Enquanto você está falando, vamos dar uma olhadinha na tabela então, só para a gente ver os resultados de ontem. Grêmio e Bahia 1-1. Bom resultado para o Bahia. Bom resultado para o Bahia, né? Porque estava perdendo, acabou empatando. E o Atlético Paranaense empatou com o Flamengo. Esse jogo vocês estão já falando sobre ele. O Atlético fez 4 gols, só valeu 1 e tal. Esse negócio do VAR que deixa todo mundo doido. O Palmeiras ganhou do Internacional por 1-0. E hoje, para completar essa rodada aqui, a gente vai ter Cruzeiro e Atlético Mineiro. Jogo no Mineirão a partir das 8 da noite. No Mineirão. Cruzeiro e Atlético. Jogão também. Jogaço. Do Flamengo, acho que assim... Os 3 gols que foram marcados não realmente estavam impedidos, que o VAR anulou, né? Então, acho que essa questão não anula. Mas aí envolve a questão do Atlético Paranaense. O lance do Diego Alves, que ele claramente pega a bola com a mão fora da área e merecia expulsão, porque ela era lance claro de gol para o Atlético Paranaense. E o pênalti, que eu também achei pênalti para o Atlético Paranaense. Então, assim, se a gente for pensar, são pelo menos uma chance de gol clara, que é a questão do pênalti, e lance do Diego Alves, com certeza seria muito difícil o atacante errar aquele lance, que estava ele, o goleiro, e ele ia ter o controle da bola. Então, assim, acho que o Atlético foi muito prejudicado ontem pela arbitragem. No jogo do Palmeiras também a gente falou, o Mário também começou o comentário, que faltas idiotas, sabe? Assim, o jogadores internacional levando amarelo por nada, e assim... o árbitro apitando muito pró-Palmeiras ontem. Então, eu acho que é o que o Mário falou, precisa se profissionalizar. Tá muito difícil. Bom, Grêmio e Bahia foi um jogo muito equiparado, né? Apesar que a arbitragem atrapalhou um pouquinho ontem o Bahia, né? O Bahia tomou uma... A gente sempre fala, né? Quando o árbitro ele prejudica muito o time visitante, é porque o árbitro é caseiro. Então, foi muito caseirão o árbitro do Grêmio e Bahia. Atlético Paranaense e Flamengo, vergonhoso. O Daronco, bodybuilder, ele tem que parar de ficar tomando esses negócios que afeta a cabeça dele. Não é possível o que esse cara tá fazendo. Esse negócio, eu sou fortão, eu sou bonzão. Não, cara, você foi horrível ontem. Nota 0 pro Daronco ontem, querendo impor a posição dele como árbitro e não apitou de certo. Foi mal pra caramba, prejudicou demais o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense também, amigos, né? Tomar gol de lateral. Nem pelada. O Hernandes, a gente tá comentando aqui, se o Hernandes fizer um gol de lateral lá na pelada que ele joga lá, os caras vão cornetar demais o marcador do Hernandes, pô. Porque não pode tomar gol de lateral. Você aprende na base. Levou fita de corpo, né? Gabigol, você aprende na base que você não pode tomar gol de lateral, mas tudo bem. Mas provou que o Bahia tem um bom time, né? Bahia tem um bom time. Bahia tem um bom time. Atlético Paranaense e o Flamengo quase que aí com esse empate Maracanã é difícil, né? Apesar de tudo que está acontecendo. E Palmeiras, um jogo muito bom. Tecnicamente, Palmeiras muito melhor que o horroroso Inter de Porto Alegre ontem. O D'Alessandro é um ex-atleta em atividade. O Guerreiro estava preocupado em ficar intimidando os zagueiros e não jogou. E o Palmeiras, tecnicamente, está acima. O meio de campo é muito bom e tem tudo para se classificar lá em Porto Alegre. Legal. Bom, rapaziada, nós estamos falando de futebol regional também aqui no SBT Esporte. Nós vamos entregar essa camisa bonita que os meninos vão mostrar aí para você, que é da torcida do Novo Horizontino. Muito legal essa camisa. Para participar é fácil, mande uma foto bem criativa de algum time da região ou do próprio Novo Horizontino. E você sabe, o SBT Zap é o 991437891. Vamos agora para o comentário de quem está em casa. Deixa eu ver como é que está a rapaziada, se eles gostaram ou não da rodada de ontem. Marcos e Regina de Rio Preto. Caio, quantas chances do Palmeiras tem de ser campeão do Brasileiro? Todas as chances. Acho que é o favorito, está acima dos outros aí, tranquilamente. Tranquilamente. Não tem o que falar. Hoje é disparado. Os outros que vão ter que correr atrás do Palmeiras. Hoje pelo menos até agora. O grande, pode ser o grande campeão mesmo dessa temporada. Está jogando muito Nesse momento é o favorito. Pode ser que mude daqui a algumas rodadas. Hoje é o favorito. Hoje é o favorito. Tá certo.
Juninho de Araçatuba, olá, Hernandes, que rodada ruim, hein? Não temos mais centroavantes, é verdade. Juninho, eu não gosto desse joguinho de 1-1, 1-0, eu não gosto. Gosto daqueles jogos, sabe, maravilhosos, que você assiste, tem saudade de ver, né? Aqueles, pode até ter empate, mas com gols. Você tem um 2-2, um 3-3, aquele jogo. Os times jogam muito retrancados hoje em dia, né? É verdade. A rodada foi fraquinha, Juninho. Tomara que melhore aí a próxima, né? O que mais? Jair Filho de Fernandópolis, boa tarde. O que vocês acham das declarações do Guerreiro ao final do jogo? É o comentário que o Guerreiro fez, falando um monte de... Que ele é peruano, que não é brasileiro. Idiotas. Acho que não precisava. Desnecessário. Desnecessário, também acho. A situação é idiota. Não influenciou no resultado do jogo. É idiota isso. Isso, e não precisa disso. Existe isso, não existe. Ele joga muito, não precisa disso. Joga a bola e acabou, Guerreiro. Você joga muito. Aliás, arrebentou aí na Copa América. Não, quem deveria ter falado são os jogadores do Atlético Paranaense ontem, né? Se a gente for analisar mesmo. Que aí sim foi uma questão que definiu o jogo, o resultado. Agora o Internacional e o Palmeiras não definiu o resultado. Não definiu nenhum. Bom, Jair, obrigado pela sua participação. Tem mais aí? Deixa eu ver. João Vitor de Irapuru. Vocês acham que no jogo da volta o Palmeiras vai jogar só no contra-ataque ou vai propor o jogo? Aí vai jogar no contra-ataque porque o Inter vai dar uma abafada no time do Palmeiras, mas o Palmeiras, eu acho que tecnicamente e defensivamente o Filipão sabe, né? Sabe armar defesa e tal. E tem pontas velozes, né? Se jogar no contra-ataque também. O Inter vai ter uma dificuldade monstra para conseguir se classificar, se conseguir lá em Porto Alegre. Eu acho que o Palmeiras é perigoso jogando de qualquer jeito. Eu falo mais, João Vitor, sei lá, a gente não tem bola de cristal aqui, mas pelo futebol apresentado do Inter ontem contra o Palmeiras, aqui entre nós, vai dar Palmeiras lá também. Eu imagino. Vai dar Palmeiras favorito. Vai classificar, é o favorito. Pode até dar o Inter, mas eu aposto minhas fichas no Palmeiras. Verdade, você sabia que não é só você que me chamou, que falou que te pego lá fora, lembra que ele disse que me chamou? Você viu ontem o Felipe Melo? Falou pro árbitro? Que ele falou? Deixa eu te encontrar lá fora, que você vai ver só. O árbitro. Tá vendo? Só aqui. E o nosso lá fora aqui é pertinho. Lá é longe. Lá é longe. Verdade. Nós vamos pro intervalinho bem rápido. Só vou tomar uma água aqui nessa caneca linda do nosso SBT Esporte. Eu volto já com toda a nossa turminha aqui do nosso banco privilegiado, com Caio Esteves e Mário Bros. Estamos de volta, segundo tempo do SBT Esporte. Sabe que o Sampaoli, ele está dizendo o seguinte, tentaram empurrar um jogador lá pro Santos, aí na hora da contratação o cara falou, acho que é Carlos Pérez. Ele falou, não, Pérez não, chega ao presidente. Porque ele está com os... Né? Já basta, esse sobrenome não precisa, né? Não precisa ter mais. A polêmica continua no peixe. Estou dizendo isso porque continua a polêmica e o Sampaoli não esconde a insatisfação com o presidente José Carlos Pérez. Nós mostramos aqui o Caio Jorge falando, né, que não existe esse problema, mas as informações chegam são diferentes. De acordo com a Gazeta Esportiva, Sampaoli tem mostrado descontentamento com a falta de reforços, jogos no Pacaembu e atrasos no direito de imagem. Lembrando que José Carlos Pérez teve problemas com todos os treinadores da sua gestão. E esse atrito vem à tona na volta do Brasileirão e com a equipe na vice-liderança. O contrato do treinador vai até dezembro de 2020 agora. E a multa rescisória é cerca de 10 milhões de reais. Quer dizer, é uma multa alta, né? É uma multa alta. Eu acho que hoje a saída do Sampaoli para o Santos não faz bem. Para o Santos é péssimo, é ruim. Porque o time a trancos e barrancos, se vem pelo menos da segunda colocação aqui, é por causa dele. Mas ele está bravo também, dizendo que o Pérez está falando um monte de coisa aí que não é verdade. Ele falou, não, tem muitos jogadores que não fui eu que pedi para contratar. Uma situação difícil, né? É o que a gente comentou aqui ontem, né? Eu acho que, assim, direito de imagem, atraso de direito de imagem, salário, isso aí o treinador brigar por isso, eu acho que é louvável, entendeu? Eu acho que é até uma situação digna de elogio, realmente, porque... Geralmente o treinador não se preocupa tanto com essa questão mais financeira. Sabe que o jogador ganha bem e tudo mais, né? E o Sampaoli está em cima disso, né? E ele sabe que depende disso também para o time dele render. Então, é uma questão pessoal mesmo que ele trata. Agora, se realmente for essa notícia de que todo dia ele vai lá e cobra o Pérez por reforço, ele pede jogadores, eu acho que é um pouco exagerado. Acho que tem que pelo menos testar os que vieram. O Santos não está parado no mercado, trouxe jogadores. Então,
aproveitar os que estão aí, claro que você não pode deixar de pedir, mas aproveitar os que estão no elenco para tentar fazer alguma coisa, né? E é o que você falou, o Sampaoli hoje é uma peça fundamental para o Santos, a meu ver. É um cara diferente e não tem no mercado. Posso te fazer uma pergunta? Será que o Sampaoli, ele tá mal acostumado com a Europa, com outros lugares, outros centros que ele trabalhou e que ele pedia, vinha, mandava embora, e aqui é diferente? Ele trabalhou com seleção que não tinha isso e depois no Sevilha. Então, se a gente for analisar, realmente ele tem outra percepção de mercado, né? Principalmente da Europa. E o Sevilha é um time que contrata bem. Mas eu vi o Sevilha é um time bom, que vai bem no mercado. Mas o Caio falou bem. Por exemplo, o Jobson, né, que o Santos contratou, que veio lá do Red Bull. Volante. Pois é, que o volante até hoje não foi testado. Não jogou nenhuma tá treinando partida. E é bom jogador. E é bom jogador. É bom jogador. Ó, só para dizer o seguinte, a diretoria do Santos tem um motivo aí para comemorar, porque conseguiram levar o Emiliano Vecchio, já assinou um contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Então, segundo a ESPN, o jogador foi vendido por 2,5 milhões de reais. Peixe também ficou com um percentual de 15% em uma venda futura. O jogador tinha um dos maiores salários do elenco, cerca de 200 mil reais. O Santos se livrou do Vecchio, quer dizer, a folha de pagamento deu uma recuada. Se livrou em todos os sentidos, né? Técnico também. Sem dúvida. Técnico também, concordo. Acho que não vingou, não. Não vingou. Foi um jogador que passou pelo Santos, passou despercebido, não foi... E uma coisa legal da gente falar também, né, dizer que sim, o São Paulo ele pede reforço e tudo mais, faz essa reivindicação. Mas a gente parou para analisar o teto salarial do Santos, ele é muito abaixo dos outros times, do nicho aqui, né, do Sudeste, né? Então, assim, não é fácil você contratar jogador de qualidade com o salário que o Santos está disposto a pagar hoje. O teto do salário do Corinthians acho que é 450, 500 mil reais. Do Santos é 250, 300 mil. Então, tem essa desvantagem também, né? Tem tudo isso, envolve muita coisa, né? Em outros clubes, como o Palmeiras, por exemplo, o salário de 600, 700 mil reais. É uma disparidade, né? Cá entre nós, né? 200 mil reais não dá para viver no Brasil. Não dá. Não dá, tadinho, ganha pouco. Coitado desses meninos. Não, e nem comprar chuteira boa, né? A chuteira tem uma nota. Não dá para comprar alface, né? No mercado. Verdade. Bom, vamos falar do futebol regional agora. No fim de semana tem rodada da Copa Paulista e a Votuporanguense joga em casa e se prepara em busca da primeira vitória, precisa ganhar essa na competição. A nossa querida Joyce Cremonese foi ao treino para mostrar pra gente como eles estão com as imagens do Diego Souza. Vamos lá. Quarta rodada da Copa Paulista e o Votuporanguense ainda não venceu uma partida, situação que aumenta a cobrança dos jogadores dentro de campo. A gente sabe que num campeonato desse a gente tem que vencer o quanto antes. A gente se cobra dentro do vestiário para que esse resultado venha e que venha no sábado com a primeira vitória. Faz 3 jogos que a gente não vence, 2 derrotas, um empate. E a gente está precisando vencer e, se Deus quiser, sábado sai essa primeira vitória. O time enfrenta o Batatais, que também não tem nenhuma vitória na competição e vem de 3 derrotas com a pior defesa. Foram 9 gols em 3 partidas. Mas o time precisa tomar cuidado, porque o que separa o Votuporanguense do adversário deste sábado é apenas um ponto. Motivos a mais para lutar pela vitória e garantir os 3 pontos. A gente tem que começar a vencer agora, não adianta só querer jogar bem e não vencer. Então é um momento bom para a gente aplicar tudo que a gente está produzindo e tentar os 3 pontos com a maior intensidade possível. O Alvinegro é o atual campeão da competição, mas para entrar na zona de classificação precisa reagir para estar entre os 4 primeiros e garantir uma vaga na próxima fase. Situação parecida também do lado do adversário. Por isso, o Votuporanguense treina pesado para enfrentar o Batatais, que ainda não pontuou na competição. Toda vez que você não pontua, a pressão aumenta. Você tem que pontuar, tem que sentir que a sua equipe pode chegar em algum lugar, então a gente vai tentando fazer isso. Hoje a gente está numa situação, ela não é confortável, mas também não é um limite do desconforto. A gente está no meio do caminho. Uma vitória muda tudo. Então é isso que a gente vai procurar agora no próximo jogo. Com esse jogo, restam apenas 6 partidas, rumo a uma vaga na zona de classificação. Valeu, Joyce. Bom, tem que ganhar o jogo, é isso, Caio e Mário? Você vê como até na Copa Paulista, com resultados adversos, a pressão na entrevista, né, o técnico falando que ele está treinando com mais afinco, ele precisa do resultado, né? A gente sabe que o Batatais tecnicamente é inferior ao time de Votuporanga,
Então, assim, é meio que quase uma obrigação de fazer os 3 pontos aí no final de semana. Tem 6 jogos só e acho que é hora de realmente ligar ali o alerta pro time, porque precisa pontuar, né? E é o atual campeão. Não é fácil você defender ali o troféu e cair na primeira fase, né? Então o Votuporanguense tem uma pressão diferente dos outros times para tentar se classificar aí. Vamos ver o que vai virar. A própria diretoria, às vezes, também dá uma pressionada, né? É um clube empresa, né? Então tem aquela cobrança por resultados, né? Até pela questão de divulgação de atletas, né? Você precisa ir bem no campeonato para mostrar os jogadores ali que estão se desenvolvendo que pode ter futuro, né? Então envolve tudo isso. A vantagem de ter um clube de dono. Eu bato aqui. Tem que ter. O time que tem dono tem que cobrar. Tem que cobrar, verdade. Mas vamos lá, que vem a vitória, porque vitória você sabe, quando vem uma vitória calma tudo. Aí Exatamente. a semana é outra, semana é outra. Bom, vamos falar de jogos regionais. As equipes de Araçatuba e São José do Rio Preto estão na liderança dos jogos regionais que estão sendo disputados em Andradina. Rio Preto lidera 198 pontos, seguido de Araçatuba com 145. Você está vendo aí os 5 primeiros colocados. Destaque para a equipe de atletismo araçatubense, que medalhou 33 vezes. A equipe feminina ficou com a primeira colocação geral e a masculina em segundo. Aí a gente tem uma foto aqui, meninos, olha, da equipe de atletismo, pessoal com as medalhas. Lembra da Márcia? Márcia Procópio, que esteve aqui e tal. Sim. A Márcia já esteve aqui no programa para falar de kickbox e estava competindo pelo epitáculo e ficou com a medalha de prata. Então, parabéns aos atletas que estão participando. Essas competições, elas terminam no sábado, então a gente tem mais hoje, quinta, sexta, de competição. Então, os resultados, evidente que pode mudar. Tem todo mundo esperando que esses resultados mudem. E ali no cantinho... Aí eu vejo a foto do meu querido primo. O grande primo. Tem que ter... Isso é uma bandeira, tinha né? Tinha que ter uma estátua lá na entrada do estádio desse rapaz, desse senhor aí, o primo, que até hoje revela monstros da pista, assim. E a gente tem uma pista precária aqui. O esporte araçatubense aqui e mesmo com tem pouca verba, né, tal, mas mesmo assim está fazendo um bom trabalho, mas precisava ter um carinho mais pelo atletismo, que sempre revelou bons talentos para o mundo aqui em Araçatuba. E o primo merecia uma estátua aqui, o cara é um monstro. Muito legal. É uma lenda. Vamos para o SBT Zap, você participando do SBT Esporte. A Ana Martins é de Rio Preto. Eu já sabia da vitória do Palmeiras e do chororô do Guerreiro. O que vocês acharam do Lucas Lima? Então tá. Na nota 6 ali. Não foi comprometeu, mas também não empolgou. Acho que o Bruno Henrique ontem fez a diferença. E o Filipão, ele está acreditando no Lucas Lima novamente, né? Pode ver que ele está encaixando o Lucas Lima, insistindo com o Lucas Lima. Ele deve estar treinando bem, né? Sim, tem tudo isso. Mas não foi tão bem ontem, não. Meia boca. Meia boca. Valeu, Ana. Obrigado, Bruno Ana. Henrique e Felipe Melo jogaram muito ontem. Jogaram muito. A Arleis César, Mirassol. Boa tarde, galera do SBT Esporte. Será que meu São Paulo vai agora? Sei lá, o São Paulo, rapaz, precisa mostrar. Vamos ver. Calma. Vamos esperar sábado, né? Calma. Esperar ver o primeiro jogo, né? Calma. Vamos dar uma segurada aí. Não, mas tem bola para isso, tem bola. Se quiser realmente tem um time interessante, sim. O Pablo vai jogar com a 9 agora. O problema é primeiro jogo já é clássico, né? A volta pedreira pro São Paulo. Pedreira. Vida do São Paulo. Não dá para tirar desse primeiro jogo. O Ale mandou até uma foto com provavelmente com a esposa, com a namorada, não sei, com o São Paulo Futebol Clube aí, torcendo muito. Aliás, que uniforme do São Paulo. Eu sou santista, mas eu acho o uniforme do São Paulo muito lindo. Vamos lá, vamos torcer. Luiz Calderoni, presidente Bernardes. Alô, Luiz. Acho que o Palmeiras não deve ir a Porto Alegre com reservas na zaga e nem mudar muito a equipe contra o São Paulo. Tem isso. Os times que estão jogando agora pode se precaver. Felipão, por exemplo, tem certeza que contra o São Paulo ele não vai colocar o time que colocou ontem. Ele não é disso. Ele muda muito, né? Ele muda muito. Agora, eu estou rezando pro Bahia mudar o time. Vai pegar o Santos, rapaz. E tem o jogo da volta com o Grêmio. Volta com o Grêmio. Então, estou torcendo aqui para os baianos falar, não, bota os menininhos lá e deixa... Fernandes, mas posso te falar? Acredite se quiser, o Bahia tem um elenco. Tem um elenco legal. É um dos times que tem se reforçado e tem jogadores que estão no ritmo. Tem o Marlon, tá vindo Guerra. Mas se poupar, de repente até eles podem estrear no final de semana contra o seu Santos. Contra o Santos, pode ser. Fábio Diglio, de Rancharia. Ontem o Palmeiras jogou bem demais.
Não, bem demais não. Jogou bem. Bem demais. Mais não. Jogou bem. Mais não. Então, Fábio, eu estou achando que jogou bem. O Palmeiras já fez jogos bem melhores no Allianz. Bem melhores. E tem mais uma aqui que é do Tony Zoli, de Catanduva. Ele faz uma pergunta aqui. Bom dia. Meu São Paulo está com reforço de ponta. Vamos ganhar do Palmeiras sábado. Ele está dizendo que ele está contente com os reforços do São Paulo e que pode ganhar no sábado do Palmeiras. Eu acho que não é nenhum absurdo falar isso, não. Se realmente o São Paulo se preparou na parada e armou um time direito para brigar, no papel é um time bom. É um time bom, verdade. E é clássico, né? Bom, é clássico, eu quero só dizer uma coisa para vocês aqui, terminando o programa, para vocês dois. Tomara que o final de semana seja bom de gols, né? Tem que ter gol, né? Amanhã a gente vai falar da preparação das equipes, tá? Mas que o programa seja bom de gols na segunda-feira. Corinthians CSA, será que vai ter gol? Olha, se o Corinthians tiver vergonha na cara, 4-0 pro Corinthians, e a gente já vai falando que o CSA já tá na Série B. Tô comprando a sua passagem. Aí você acredita no Papai Noel. Rapaziada, um abraço. Mira Pirizoli está chegando com o SBT e você. E nós, estamos indo embora. Vamos pro almoço. Tchau, tchau. Bora.